Bom dia, aqui num momento de descanso e bati até um bom papo com um grande irmão meu, que é o Marcelo, e a gente fica trocando figurinhas, né, de conhecimento, de aprendizado. Isso é muito bom, muito enriquecedor, muito aquele negócio de sentimento de pertencimento das coisas divinas, né? Tem muita coisa que acontece comigo, que acontece com ele ao mesmo tempo. Saber que Deus está agindo em nós, conosco, por nós, é muito bom, é muito bom. E às vezes até aquilo que se é colocado como dúvida ajuda até no crescimento. E aí eu estava lendo sobre dois santos que eu gosto muito, Dom Bosco, que é fantástico, né? Eu acho interessante também, Dom Bosco, o outro é o São Gregório Magno. Tem outros também, né? Eu achei que vocês falando um monte deles. Mas Dom Bosco é um bom exemplo de um santo, porque a maioria deles vai olhar, pô, foi o cara que fundou o Salesiano. Para mim não quer dizer absolutamente nada. Foi o cara que fez isso e aquilo. Não quer me dizer muita coisa. Me interessa aquilo que Deus fez nele e por ele. Nele por causa da conversão dele, né? De um homem simples a um grande santo. E Deus agir por ele de forma fantástica. É um santo de uma grande intimidade com Deus e que o Espírito Santo agir de forma fantástica, agir de forma extraordinária, agir de forma de uma sabedoria fantástica, não só do conhecimento que Deus lhe dava das coisas, até dos seus inimigos que o perseguiam. A maioria das pessoas pega a vida de Dom Bosco e vai ler dos feitos humanos. Cara, isso é muito pouco. Ou seja, é como se falasse assim, Deus, muita gente acha assim, Deus lá nas alturas, eu pobre miserável aqui na terra, e já cria uma distância de Deus, e você não vai nunca conseguir transpor, lógico, porque você na sua cabeça, na sua mente, no seu coração, você já falou que não dá, né? Você está colocando uma barreira a Deus. E Dom Bosco falava não, da providência divina para conseguir todas as coisas. E Deus, por exemplo, mandava crianças para fazer as suas escolas, né? Primeiro para abrigá-las. Depois de abrigá-las, ele viu a necessidade de fazê-las aprenderem. Depois aprenderem e viverem uma vida cheia de Deus e suas virtudes. Depois ele foi... Então isso é um mar de crescimento, e até ele notar que aquele era o grande chamado dele, né? Porque realmente ele pensou em outras coisas. E assim ele foi crescendo, e tinham vários momentos muito fortes dele de oração dele com Deus, das suas revelações, que são fantásticas. E eu vejo isso mais importante porque enquanto cada um desses encontros dele, ele ia tendo um aprofundamento mais forte dentro da sua vida de fé, dentro da sua vida de oração, dentro da sua vida de pessoa, né? E como Deus lhe escutava as preces, né? Eu vou botar uma que a maioria das pessoas talvez não saibam.
é, os milagres aconteciam com ele de tamanha força, tanto milagres extraordinários na natureza quanto de curas, essa coisa toda, que as pessoas que ficavam curadas agradeciam muitas vezes mandando dinheiro para ele. Para, Miguel! Aí ele, você acha que ele usava isso? Ele pegava esse dinheiro, porque vinha como providência, sempre, para ele fazer alguma coisa da obra de Deus. No começo ele começou fazendo seus locais de receber essas crianças e adolescentes, e depois ele começou a fazer igrejas, né, com esse dinheiro, que acontecia muito, a ponto de o Papa pedir algumas vezes para ele que ele precisava construir alguma igreja e não conseguia dinheiro, não conseguia fazer. Ele pedia ajuda de Dom Bosco, que ia lá e conseguia o dinheiro e conseguia levantar a igreja que era solicitada, e catedrais também. As pessoas só veem o lado humano, mas para fazer as realizações extraordinárias que aconteciam com ele, você tem que entender o lado espiritual dele, a conversão dele, a intimidade com ele. Dom Bosco conversava com Deus. A maioria das pessoas acha que não, isso acontecia durante os sonhos. Não. Você tem que saber ler a informação e como é que ele fazia isso. E você vai ver isso acontecendo. Aí tem gente que vai falar assim, não, o Dom Bosco é um cara fora da curva. Não! Todos os santos acontecem isso. Todos têm essa relação muito próxima de Deus, uma intimidade com as coisas de Deus, com o jeito de Deus ser. Aprender eu não consigo entender também que Deus tem um senso de humor ao falar, acha que é tudo muito sério. Não, Deus tem um senso de humor ao falar, a brincar contigo. Hoje não aconteceu comigo, eu fiz uma piada e Deus respondeu. Eu falo assim, só você mesmo que eu sempre uma resposta. A resposta não veio por mim, não, veio por minha mulher. Minha mulher ficou olhando pra minha cara e ria, porque ela viu eu fazer a piada e Deus respondia na hora. Né? Eu falei assim, como é que pode isso? Eu falei, ele é assim, não dá para explicar. E muita gente quer alcançar Deus pelo seu conhecimento, a sua estatura, né? Por ele. Querido, todos os grandes santos, os doutores da igreja, se você for olhar, não são homens letrados em doutrinas profundas, mas eles são letrados e doutorados na presença de Deus e Deus agindo, como Deus é, como Deus faz. E se você for ver mais profundamente, quanto mais eu leio e mais deixo as pessoas me contar as histórias dos santos, mais eu percebo que a maioria deles é assim como eu, que fala assim, eu não sei isso, eu não entendo, me explica. E Deus vai usar o seu método de aprendizado. O método de aprendizado de Deus é vem e vê. É isso. É o rabinato antigo, é o mestre antigo. Vem e segue-me. Anda comigo. Deixa que eu te mostro o meu jeito de ser, meu jeito de pensar, meu jeito de agir. E você vai entender o que deve fazer, como fazer e por que você está fazendo. Né? E todos eles são assim, todos, né? E você vê que isso se repete em todos eles. Às vezes Deus me dá uma palavra, uma frase, alguma coisa assim, eu falo, caramba, da onde saiu, da onde você me tirou essa, Senhor? E eu fico parado pensando naquela frase tempão. Aí tempos depois, um mês, 2, 3, um ano, eu vou encontrar que você falou a mesma frase para algum santo na vida que despertou ele para uma outra situação que você queria que ele aprendesse.
Ou seja, o método é igual, as palavras são iguais. E se você quer ser grande no reino de Deus, seja pequeno. Seja pequeno, seja humilde, seja eu não sei, estou aprendendo, me explica, Senhor, me explica. E o que eu falo muitas vezes, porque muitas vezes eu falo assim, fala, Senhor, que seu servo escuta. Tá bom, ele vai lá e fala. E eu não entendo nada. Bem sincero, eu não entendo. Só vou entender 6 meses depois, talvez, 1 ano depois que eu vejo os acontecimentos que ele falou acontecendo. Aí eu consigo juntar os pontos. Deus já me deu uma sabedoria que é falar assim, fala, Senhor, que seu servo escuta, mas fala do Senhor, do jeito que eu consigo entender. E aí a coisa fica mais fácil, né? Bem mais fácil. Ou me explica o que você está falando, que eu não sou capaz, não sou mesmo. E eu vejo isso se repetir. Então, muitas vezes a gente se acha ruim, muitas vezes a gente se acha pequeno, muita gente se acha muito pecador, mas Deus, eu gosto de falar isso, Deus escolhe os piores para mostrar a sua glória neles. Se eu fosse uma pessoa fantástica, de uma inteligência hercúlea, de um tal, eu ainda falo assim, essa sabedoria dele. Não. A sabedoria do mundo é falha, erra. Eu não gosto. Eu aprendo, lógico, mas eu vejo tantas falhas. Agora a sabedoria de Deus, porque ela é eterna, ela permanece. O seu ensino não muda. Aquilo que ele fala sempre é verdade. Aquilo que é correto é correto. Aquilo que é errado é errado. Ah, mas eu penso diferente, querido, você é uma poeira. E na hora que você vai ter que justificar os seus fatos, né? Esquece. Eu tenho medo quando Deus fala, justifica-te perante mim. Fala o que você pensa e o que você acha que está certo. Quando ele fala isso, Maranhão, já foi embora. Quando ele fala isso, geralmente depois ele vai apertar a porta, né? Para me explicar por que eu estou errando. Onde eu errei no meu pensamento, no meu modo de agir. E aí ele vai me acertar. Mas ele comunica antes. Né? Quando ele fala, como é que é a palavra também? Vou sondar teu coração. Meu Deus. Não tem nada que ele não saiba, né? Ai. Mas se eu tenho um certo receio, eu falo, Senhor, eu estou aqui, vai, manda bala, vamos em frente, porque é o melhor a fazer, é o melhor que tem a acontecer, é o melhor para mim, e eu vou aprender com esse processo todo. Eu sei que você escolhe os piores, né? E por isso que eu tenho muita chance, né? E eu descobri isso com São Francisco. São Francisco era o pior. São Francisco era o pior. Eu só posso falar isso. Santo Agostinho, meu Deus, que coisa horrorosa era Santo Agostinho. Né? E outros tantos, né, que eu vou lendo. E eu gosto de ler o antes de cada um deles e o depois da obra, né? E esse antes e depois da obra não é uma obra de 5 anos, é uma obra de vida. 10, 15, 20, né? Outro dia Deus me lembrou, hoje de manhã Deus me fez pegar uma passagem para ler, que foi me dada quando eu tinha 16 anos de idade, né? Que diz a primeira carta de São Paulo aos Romanos, capítulo 1, versículo 7. Deve ser uma coisa assim. Eu não decoro Bíblia, não adianta, isso não decoro. E aí diz mais ou menos assim: a vós que estáis em Roma, a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, que a consolação dele esteja contigo, você é um eleito de Deus, fica firme, que você foi marcado. Diz uma coisa assim, né? E hoje o Senhor me lembrou esse texto e eu voltei algumas décadas, né?
para falar como essa eleição de Deus tem muito tempo. Como o chamado dele foi há muito tempo. E como ele tem trabalhado comigo há muito tempo. E como ele tem vencido as minhas durezas há muito tempo. Ainda tem muitas barreiras? Muitas. Ainda tem que melhorar muito? Muito. Ainda tem que aprender muito? Demais. Quanto mais eu estudo em Deus, mais eu falo assim, meu Deus, como eu não sei ainda. Como eu ainda estou longe. Porque Deus é vasto, né? A gente pode, na hora que a gente chega de frente para Deus, você pode ter duas atitudes, não vai ter outras uma das duas. Uma eu sei muita coisa e já me basta. E isto já vai denotar a soberba. Obrigado. Vai mostrar a soberba que tem dentro de cada um de nós quando a gente fala que a gente já está bem, que eu não preciso mais, né? Às vezes está baseado, eu já tenho, o meu conhecimento é o suficiente. Cara, acho que o conhecimento nunca é suficiente, né? Nunca é suficiente. São Tomás de Aquino, se eu não me engano, passa por uma situação que ele escreve tudo que tinha que escrever, e depois ele tem um encontro com Deus que é muito profundo, que ele fala, não vou escrever mais nada, porque agora Deus me mostrou uma coisa que eu não sou capaz de pensar, elaborar ou sequer falar, porque eu não tenho palavras para falar. E ele fica desnorteado. São Tomás de Aquino, aliás, é muito interessante. Muita gente que é pensador gosta de botar ele como frente. Pela inteligência eu vou chegar a Deus. Eu tinha assim uma certa dificuldade com São Tomás, que eu fui ler a Catena Áurea. Cara, que coisa difícil. E meio chato. Porque eu não tinha entendido o que ele está querendo demonstrar. E aí eu falei, Senhor, me explica, eu não entendo. E pouco tempo depois apareceu um vídeo do padre Paulo Ricardo falando sobre a vida desse santo. E ele fala as dificuldades que ele teve na vida, porque ele era grandão, ele era introvertido, gostava de ficar em silêncio, ele destoava dos outros, e em determinado momento ele estava na faculdade, no seminário, e ele não entendia certas coisas, não conseguia compreender, estava a ponto de largar o seminário, e ele faz uma oração a Deus pedindo, através de Nossa Senhora, que lhe desse inteligência e sabedoria para compreender e conseguir se tornar padre, que era o sonho dele. Ele pede isso, logo depois Deus recebeu essa oração e confirmou essa oração. E a vida dele, o intelecto dele se expande, ele começa a entender e a compreender. Mas as pessoas não entendem assim, só que a mente dele expandiu. Não, tem um método. Deus começa a aparecer para ele, e ele tem diversos encontros com Deus. Nesses encontros com Deus, Deus explica para ele o que significa as coisas e o que ele tem que entender. De certa forma, acho que ele colou na prova da faculdade, no seminário. Mas isso eu não posso provar, né? Bom, eu até tenho uma experiência pessoal, mas eu não vou falar aqui, que o vídeo vai ficar muito longo. Mas, então ele ia entendendo, e ele aprendeu, tem um método de Deus que eu já falei. Deus sempre fala, quando fala alguma coisa, quer que você tenha certeza dele, ele confirma sempre 3 vezes. Aí você vai pegar os escritos dele, de São Tomás, aí você vai ver que ele repete tudo que ele fala, ele tem pelo menos 3 confirmações. Às vezes ele é muito chato, que ele bota 5. Aí você entende que a Catena Áurea é uma afirmação dele, foi um pensamento que Deus botou para ele e explicou para ele, e depois ele procurou
as respostas de Deus vão por santos, na tradição, na Bíblia, e aí ele vai lá e escreve o tratado. Aí você entende. Eu entendi a metodologia, eu entendi aquilo. Depois que eu entendi isso, eu entendi como eu devo ler aquilo. Não como um livro didático, como eu estava fazendo, mas um livro inspirado. Um livro de inspiração. Então você lê um pouco, você para e reflete. E fica naquele pensamento, deixa a mente ir. Né? Deixa o coração fluir, deixa o Espírito Santo falar. Né? Então é assim que funciona. E eu vi isso acontecer com ele a vida dele toda. Né? Ele tinha muitos encontros com Deus. Quer que eu prove? Às vezes ele estava no meio da missa, Deus foi encontrar com ele. Ele saía da onde ele estava. Ele entrava, hoje em dia a gente chama de êxtase, mas eu vou falar que ele entrava em oração profunda, que é o que eu vejo, que eu já experimentei várias vezes. Onde você esteja, às vezes no meio da missa, às vezes no meio de um jantar. E a pessoa fala assim, ih, pronto, lá foi Tomás. Tomás, nada. Daqui a pouco ele voltava e tinham feito uma pergunta para ele de uma complexidade grande, ele estava fora em Deus, ele volta, quando ele volta ele fala, a resposta disso é esta, deve fazer isto e aquilo. Né? Como é que ele sabia a resposta? Isso chama-se dom de palavra de sabedoria. Né? Quando Deus lhe revela o que deve ser feito em tal situação. Como é que ele podia fazer isso? Porque ele estava ali muito cheio de Deus. Ele tinha acabado de ter um grande encontro com Deus, num momento de oração profunda. Isso acontecia com ele várias vezes. Só que as pessoas acham que podem seguir o exemplo de São Tomás apenas pela leitura, conhecimento e didática. Querido, você vai chegar, como falava bem meu pai, você vai chegar ao limite da tua ignorância. Pai, Oi. Miguel pegou meu macarrão e ele não quer me devolver. Tá, vai lá que eu já vou falar com ele. Então a gente chega ao limite da nossa ignorância. Se isso te basta, tá bom. Mas se você realmente ama a Deus, isso nunca basta. Eu quero mais, eu preciso de mais e eu vou conseguir mais, porque o Senhor é aquele que me basta. Só Ele me basta. Só a plenitude de Deus me basta. E eu só vou ter isso, eu sei que é no céu. Mas aqui na terra, Ele me bota saudade no coração dele e para que eu procure sempre mais. E cada experiência com Ele é sempre renovadora. Sempre me mostra situações novas, complexas e que eu vou aprender mais. Bom, isso aqui que o Senhor está me botando no coração.